Olá, meu nome é Ademir Faria e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante do setor de telecomunicações para falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet. Ele foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff na semana passada e o Marco Civil ele vai trazer algumas mudanças, ou ele pode trazer algumas mudanças, né, para quem está atuando na área de informática, na área de telecomunicações e tudo mais. E nada melhor do que conversar com uma pessoa que tem experiência nessa área, né? E essa pessoa é o Marcelo Siena. Obrigado, Marcelo, pela gentileza de estar concedendo essa entrevista. O Marcelo Siena, eu nem vou tentar falar o currículo dele completo, porque ele é um currículo extremamente vasto, mas ele é uma pessoa que já trabalha há mais de 25 anos no mercado de tecnologia de telecomunicações. Foi um dos fundadores da Rede Telesul, que é uma associação de provedores de internet na região sul do Brasil. É membro do CONAPS, que é como se fosse uma federação dessas entidades de provedores de acesso à internet. É membro do Conselho Técnico, da Câmara Técnica do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E também foi membro do Conselho Consultivo da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, entre os anos de 2010 e 2013, sendo em 2012 e em 2013 o presidente desse conselho que provia a Anatel aí de várias informações a respeito do setor. Marcelo, de novo, obrigado. Se quiser se apresentar novamente. Eu é que agradeço a oportunidade, Ademir, de estar falando com você e com os teus telespectadores a respeito desse tema tão relevante, do qual eu tive o privilégio de poder, ao longo desses anos, contribuir também com a nossa experiência, enfim. Obrigado pela deferência. O currículo é grande, parece até que eu sou mais velho, mas isso é algo que a gente vai acumulando, né, pela experiência de mercado, pela vivência e pela nossa, por ter nos colocado à disposição do mercado também, né? Foi um privilégio poder servir esse segmento tão importante que movimenta uma fatia tão relevante do PIB brasileiro. Legal. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Como você está envolvido há bastante tempo com esse cenário, como é que surgiu essa ideia do Marco Civil da Internet no Brasil? O Marco Civil da Internet, ele teve a sua primeira provocação foram os crimes cibernéticos e a dificuldade que, então, as autoridades tinham de poder identificar quem eram os seus autores. Então, nós tivemos vários episódios no Brasil de pedofilia, de fraudes bancárias, e havia uma certa frustração do Poder Judiciário de não conseguir chegar até os autores. E isso foi se agravando ao longo do tempo, a internet foi se popularizando, né? Cada vez mais acesso em mais lugares, e isso cresceu na mesma proporção. Então, havia uma demanda no Brasil por criar uma espécie de constituição que tinha como objetivo aproximar as coisas do mundo real, né, com as coisas do mundo virtual. A gente, no começo, até brincava que o objetivo do Marco Civil da Internet era poder fazer com que algo que eu executasse numa praça pública tivesse o mesmo grau de responsabilização de algo que eu faço na internet. É para não deixar a internet como terra de ninguém. Além também de estabelecer com mais clareza alguns princípios, alguns deveres, alguns direitos dos consumidores. Então, esse era o objetivo inicial. O seu grande pontapé foi em 2009, quando o Comitê Gestor da Internet produziu um primeiro documento, onde ele dava diretrizes para uma boa governança da internet. Esse documento já foi produzido por um grupo de pessoas de vários setores brasileiros, porque essa é uma característica do Comitê Gestor, ele é um multi-stakeholder, né, tem pessoas de vários setores. E a partir desse documento, esse documento foi encaminhado a todos os lugares, inclusive ao governo, se produziu a primeira proposta de projeto de lei, lá em 2009, para a criação do Marco Civil da Internet no Brasil. Não existe em todos os países, isso é algo bastante inovador, né? E também é muito desafiador, porque mexe com uma área extremamente nova, complexa, né? E que tinha essa preocupação de não ferir um direito adquirido com a internet, que é a liberdade, de você poder fazer as coisas conforme o seu desejo, né? Mas eu creio que, dentro do possível, se alcançou isso nessa primeira versão. Legal. E o que é especificamente o Marco Civil da Internet? Bom, então o Marco Civil, como eu disse, ele é uma espécie de constituição, né? Cujo objetivo é conseguir tipificar de uma forma mais clara quem é quem faz o quê. Ele basicamente pode ser dividido em 3 grandes áreas, uma área que estabelece uma questão de conceitos, né? Ou uma questão de premissas, de o que é o quê, né? O que é o serviço, o que não é. Uma outra área importante é a área de direitos, quais são os direitos dos usuários, dos internautas, né, que estão utilizando-se da rede, e uma terceira área que é a área de deveres, que traz responsabilidades bem claras para os provedores de conexão e também para os provedores de conteúdo.
Então essas são as 3 grandes áreas, né? Então na área de princípios, ele trouxe algumas coisas, deixa eu pegar aqui a minha colinha, que é um regulamento novo, né? Para quem quiser pesquisar, é o PLC 21/2014, que foi aprovado no Senado no mês de abril. Então ele trouxe como princípios a garantia da liberdade de expressão, a proteção da privacidade dos dados pessoais, também foi garantido, para que a gente tenha sigilo disso. Um grande ponto polêmico é a neutralidade de rede, também foi garantida pelo Marco Civil. E outro princípio é a liberdade de modelo de negócio, né? Não engessar a internet para trabalhar só com modelos pré-concebidos. Então ele está preparado para o futuro. Na parte de direitos... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você falou que essa questão da neutralidade da rede, ela foi uma coisa que gerou um tanto de controvérsia. O que é especificamente essa questão? Qual que era a discussão em torno disso? Né? O que quer dizer isso na prática? Na prática quer dizer o seguinte, neutralidade de rede significa que, numa linguagem mais simples, todos os bytes são iguais. Não existe uma diferenciação. Por conta disso, independente se você está trafegando um vídeo, um áudio, ou um texto, ou sei lá o que, todos são iguais, não há nenhum privilégio. E a grande queda de braço, a grande discussão em torno disso é que a neutralidade de rede, por um lado, transfere, né, a responsabilidade de uma rede totalmente operacional integralmente para os operadores. Então os operadores reclamavam do seguinte, olha, eu faço uma rede, e essa rede vai ligar, né, a casa do usuário, ou do internauta, ou a empresa dele à internet, mas um grande provedor de conteúdo, né, alguém que tenha uma grande quantidade de vídeos e etc., vai usar essa minha rede, vai ganhar dinheiro em cima dela e eu vou ter que tratar ela igual a um pequeno. Então, a neutralidade de rede, havia uma discussão nesse sentido. Será que esse grande não deveria remunerar de alguma maneira essa rede pelo fato dele ser um grande provedor de conteúdo? E com a neutralidade de rede, não. Contratei e eu uso o que eu quiser e todos são iguais. Se eu vou buscar um conteúdo de um grande provedor de conteúdo ou de um pequeno que está hospedado numa cidade interior, eles são iguais. Não há nenhum privilégio. Então não há... Se nós fôssemos pensar na internet como uma rodovia, né, não há uma pista mais rápida e uma pista mais lenta. Todas são iguais, eu ando onde eu quiser e busco o que eu quiser. Isso é neutralidade de rede. E foi polêmico porque mexe no modelo de negócio, né? Existem grandes produtores de conteúdos na internet no mundo todo e mudar isso, ou tirar a neutralidade, mudaria drasticamente o modelo de negócio desses players, né? Por isso é que houve uma disputa muito grande. Então isso quer dizer que se uma pessoa está produzindo vídeos, né, ou uma pessoa só acessa vídeos, ou outra pessoa só acessa texto, né, informações, essas duas informações têm que trafegar igualmente, independente de ter qualquer tipo de restrição. Não há nenhum privilégio, né? Uhum. A ideia era tentar se criar talvez algum tipo de valorização daqueles que queriam ter preferência, né? Olha, eu vou pagar um pedágio para o meu vídeo abrir primeiro, o meu conteúdo ser mais rápido, alguma coisa nesse sentido. Mas houve a garantia da neutralidade, isso é um ponto positivo, porque assim isso também abre, né, um universo muito grande de negócio, né? Isso viabiliza pequenos negócios, porque uma pequena empresa com conteúdo na internet consegue chegar no usuário final do mesmo jeito que uma grande empresa, sem nenhum privilégio, sem nenhuma discriminação, né? Então esse é o grande ponto que houve muita controvérsia e foi alvo de bastante discussão. No geral, pelo que você está me dizendo, isso foi bom para a rede? É bom para a rede porque mantém um princípio, né? Mantém um princípio que é uma rede que ela é heterogênea, ela não tem nem começo, nem fim, nem lado, e isso se garante dessa forma, né? Independente de onde vem, para onde vai, ela é um meio, e isso aqui fica garantido com essa questão da neutralidade de rede. Legal. Pode continuar. Você estava falando da questão... Então, um outro ponto que foi abordado, então isso é na parte de princípios, né? Eu destacaria em princípios, para a gente encerrar esse assunto, a questão da privacidade, né? Então agora existe uma garantia de que os dados que estão na rede eles não podem ser violados ou eles não podem ser divulgados sem a prévia autorização do seu dono, né? E isso é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade de quem provê o conteúdo, né? Então quando eu vou me cadastrar em algum lugar que os meus dados são coletados, eu preciso expressamente autorizar o que vai ser feito com esses dados, né? Então, há uma garantia de que isso não pode ser vendido, não pode ser transferido, nem mesmo exposto sem a minha prévia autorização. Então, há um avanço também, né? No sentido de proteger as informações, né? Especialmente as cadastrais,
que a gente percebe que nem sempre isso tem sido feito da forma correta. Aquela situação de repente uma empresa pegar uma informação cadastral e vender isso em lote para outras empresas, isso não pode ser feito mais. Isso agora pode ser caracterizado, né, como facilmente como um crime. Eu não autorizei, você está vendendo meus dados para uma outra empresa. Isso pode. Então, o Marco Civil em si, ele não tem um peso de criminalização nenhuma, mas ele consegue fazer uma aproximação do que já existe hoje no Código Penal, Civil, enfim, com o mundo virtual, né? Então, uma pessoa que se sentir lesada facilmente conseguiria falar, olha, eu não autorizei essa empresa determinada a vender os meus dados cadastrais, por isso eu preciso de reparação, enfim. Então haverá um cuidado maior, né, das empresas que coletam esses dados de pedir a prévia autorização para o que vai ser feito com ele, né? Bom, na parte de direitos ainda, falando do lado dos usuários, né, eu já adiantei aqui que além de ser um princípio, né, isso também agora está garantido como um direito do usuário, né, de não violar, de manter o sigilo, etc. Também foi explicitado no Marco Civil a manutenção da qualidade da conexão contratada, né? Esse é um outro avanço, que existia sempre uma reclamação muito grande, né, de que eu contrato uma coisa e recebo outra. Então o Marco Civil, em conjunto com os regulamentos que já existem na Anatel, né, que vem colocando novas metas de garantia de banda a cada época, vão fazer com que esses serviços fiquem mais próximos, né, ou mais honestos, vamos dizer assim. Não que não seja honesto, mas não é essa a minha colocação, mas que se aproxime, né, aquilo que eu contratei com aquilo que está sendo entregue efetivamente. Então isso também é uma garantia. E quebrar essa regra que está estabelecida como um direito no Marco Civil pode também se caracterizar numa determinada infração. E também direito de ter contratos com informações claras, né, e completas. Isso também é um grande avanço. Sem aquela linguagem técnica, de uma série de coisas que às vezes uma pessoa comum não entende. Então, os contratos precisam trazer as informações, contratos de serviços, né, de forma bem clara e bem objetiva daquilo que está sendo contratado. Então, houve assim digamos que um conjunto, né, de regras na parte de direitos que melhorou a relação de consumo do ponto de vista do consumidor. E aí nós temos a parte de deveres, né, onde foi mexido um pouco. E na parte de deveres eu destaco, ou separo ela em duas. A primeira, os deveres em relação aos provedores de conexão. São aqueles que provêm a conexão efetivamente. Para esse, a mudança foi de que necessariamente eles precisam agora, de forma inequívoca, identificar com IP, data e hora de início e data e hora de fim, todas as conexões à internet. Então isso quer dizer que um provedor de conexão, né, os provedores de internet tradicionais, os grandes, os pequenos, independente disso, são obrigados a manter por 1 ano essa informação. E essa informação fica disponível para as autoridades, né, quando necessário, para poder identificar um usuário com mais velocidade. Com isso, então, há uma mudança de comportamento, né, os provedores precisam passar a guardar isso. Mas também isso gera uma outra demanda, que é uma demanda consequente, que quando o provedor disser que num determinado momento, né, quem estava usando ou acessando aquele site era tal IP, tal endereço IP, isso vai voltar, né, ou vai remeter ao dono da conexão, que pode não ser quem estava usando necessariamente, né, imaginando que é uma conexão compartilhada com o vizinho, ou compartilhada dentro da empresa, né, ou mesmo até um hotspot público. Então, isso também, por um lado, como agora ficou mais rápido para identificar e para responsabilizar o usuário, traz uma preocupação maior para quem compartilha circuitos de conexão à internet, né? Porque o provedor não vai poder mais não identificar, ele tem inclusive responsabilidade, ele precisa dizer, olha, o IP que utilizou e que fez esse acesso nesse horário foi esse aqui. E aí a pessoa que precisa ter condições, né, para isso. Então a nossa recomendação é que nesses acessos compartilhados haja um pouco mais de cuidado, né? No sentido de proteger a sua rede para que você não seja imputado de algo que você não fez, né? Ou que você não teve controle, né, sobre isso. De uma maneira, tentando exemplificar isso que você falou, vou imaginar que lá na minha casa eu tenho um modem que está conectado na internet, está liberando Wi-Fi, esse Wi-Fi é um sinal aberto e um vizinho meu pega o meu sinal de Wi-Fi e faz alguma coisa ilegal dentro da internet, né, prejudica alguém, faz algum desvio, alguma fraude, algum tipo de coisa assim. E numa situação dessa, se uma autoridade, né,
policial ou judicial, identificar que aquela fraude foi cometida e ele vai em cima do provedor de acesso e o provedor de acesso vai dizer que aquilo foi cometido lá no meu IP da minha casa lá que tinha acessado a internet. É isso mesmo. E aí, independente de ter sido eu ou não a pessoa que fez a coisa, a responsabilidade vai recair sobre mim, porque aquele IP era o meu IP. Exatamente. Então, cuidado com essa questão de fornecer IP. Para a galera aí e deixar o seu modem aberto, tá? Então, vamos pensar o seguinte, Marcelo. Eu acho que eu até gostaria de dar um exemplo até mais simples, que talvez seja mais fácil para os que nos assistem agora se identificarem. Isso é muito parecido com um carro. Se o carro está no seu nome e você emprestou para outra pessoa, ela fez uma bobagem. Você vai receber uma multa em casa, vai ser preso o carro, enfim. Se você não identificar quem era o outro, quem responde é você. É a mesma coisa. Então, a operadora vai dizer, olha, eu vendi essa conexão para o Ademir, ou para quem você quer que seja. Se eu não for capaz de identificar corretamente quem é que usou, eu vou ter que responder. Então, isso, embora seja uma coisa assim que não está tão evidente, é uma responsabilidade nova para aqueles que compartilham o acesso. Deve ser tomado cuidado, sim, especialmente as empresas, que têm funcionários, visitantes, e que às vezes não tem nem senha, ou a senha já é tão pública que nem é senha mais, Tem que haver um cuidado, sim. Porque aí, querendo ou não, uma empresa lá que tem vários funcionários, se houver algum problema com algum desses funcionários que fez alguma coisa errada durante o seu ambiente de trabalho, a empresa é que vai ser imputada dessa responsabilidade. Exatamente. E veja, vale a pena chamar a atenção que os problemas eles têm ficado cada vez mais diversos, Antigamente nós ouvíamos falar de fraudes, invasões, contas correntes. Hoje não. Hoje uma foto, alteração de dados de um perfil de redes sociais, tudo isso já pode ser considerado um ato de ofensa à honra ou até criminoso e geram indenizações, reparações, e tem havido muito, Então não é mais só o tipo de infrações que a gente conhecia no passado, isso tem se ampliado muito. E o direito tem reconhecido cada vez mais esse tipo de problema, Tem dado ganho de causa a pessoas que se sentem ofendidas em relação a isso. Então, tem que tomar cuidado sim com isso, com certeza. Legal, perfeito. Bom, ainda na parte de deveres, então isso é em relação ao provedor de conexão, Nós temos ainda o provedor de aplicação, que é aquele que coloca alguma aplicação na nuvem, seja uma rede social, seja um e-commerce, seja o que for. Está na nuvem, tem um acesso público. Qual é o novo dever ou a nova responsabilidade que eles passam a ter? O log de todas as transações que foram efetivadas, guardados por 6 meses. Então, se lá no teu site, no teu sistema na web público, houver algum tipo de transação, você precisa guardar com detalhes, usuário, data, hora, IP, para que se possa identificar o responsável no caso de algum problema, Então, isso também é algo que muda, não é uma mudança tão complexa, porque os sistemas hoje já têm uma premissa de ter controle transacional, então você precisa guardar isso por 6 meses. E só lembrando que, tanto para o provedor de conexão quanto para o provedor de aplicação, a guarda desses dados é sigilosa. Você também pode estar incorrendo em crime se você começar a divulgar isso. Você tem que guardar e deixar à disposição para uma autoridade competente quando for necessário, mas elas são sigilosas. Então, o provedor de aplicativo tem isso, E aí, algumas perguntas têm surgido do tipo, mas eu tenho que guardar todas as transações, até as consultas? Em tese, sim, mas na prática a gente entende que apenas aquelas que são mais úteis, do tipo alterações de dados, upload de imagens e outros tipos de informações que geraram alguma transação efetiva no teu sistema, na tua aplicação. Apenas consultas eu acho que até não é necessário, porque isso não vai, só de consultar uma foto, uma lista, isso não vai ser fonte suficiente para nenhum tipo de problema, E uma mudança grande em relação a isso é que as empresas, mesmo que estejam utilizando de serviço no exterior ou que sejam no exterior, quando prestarem esse serviço dentro do Brasil, elas estão sujeitas a essa regulamentação, essa lei, da mesma forma. Então, mesmo que você tenha um conteúdo hospedado num data center estrangeiro, ele está sujeito às mesmas regras, igualmente se tivesse hospedado no Brasil. Desde que o serviço esteja sendo provido aqui no Brasil. Exatamente. O fato gerador é onde o serviço foi prestado. Foi prestado a um brasileiro no Brasil ou um estrangeiro no Brasil, então ele está sujeito às leis brasileiras, Isso é muito importante.
E também houve um outro item que eu reputo ser muito interessante. Com o crescimento, né, a gente viu na mídia, né, muitos casos de pessoas que foram expostas na internet, inclusive artistas, né? Nós tivemos episódios com artistas que tiveram fotografias e vídeos, até mesmo aqui em Maringá nós tivemos um caso recente. É direito agora também de um internauta, de um usuário, da pessoa que se sentiu ofendida, quando houver a exposição de um conteúdo de conotação sexual, uma foto, né, um vídeo, ela não precisa mover uma ação judicial mais. Ela pode pedir por um e-mail ou por uma correspondência diretamente ao provedor de aplicação que retire imediatamente aquilo do ar. Por quê? Porque isso se alastra a uma velocidade incontrolável, né? Então uma foto que fica alguns minutos na rede social ou em qualquer outro lugar pode ser suficiente para criar um estrago na vida de uma pessoa muito grande. Então você pode pedir diretamente. Então sentiu a sua honra ofendida com uma conotação de ordem sexual, você pede e o provedor de aplicação é obrigado a fazer isso num prazo bem curto para que a sua honra não seja prejudicada, né? Então esse é um ganho muito grande também. E também acho que é importante eu acabei passando aqui rapidamente, eu não descrevi um ponto que é muito relevante, que um dos motivadores, né, porque isso começou lá em 2009, como eu disse, ele foi se arrastando, andou um pouco, parou e tal, mas uma das coisas que acelerou o processo de aprovação do Marco Civil, né, de uma forma mais célere, foram os casos de espionagem que foram expostos, né, por um ex-agente lá da NSA americana e que inclusive alcançaram pessoas do Brasil até a nossa presidente, né? Então ela mesma se empenhou em botar pilha nesse assunto para que ele andasse rápido, porque um dos itens que eu passei rapidamente, aqui não falei com mais detalhes, é o direito, né, esse direito de sigilo e de inviolabilidade também serve para as outras comunicações, não é só para a internet. Uma ligação telefônica, um e-mail, tudo isso tem que ter um caráter de não ser violável, tem que ser inviolável. As operadoras, né, que prestam serviço precisam garantir que eles sejam invioláveis, né? Então isso também vai de encontro a essa necessidade que foi gerada por essa demanda, né, das questões de espionagem. Mas isso por si só ele consegue bloquear, né? Ele vai conseguir limitar ou impedir que esse tipo de prática aconteça? Ele gera responsabilização, né? Então, se a operadora de telefonia móvel não for capaz de garantir que a comunicação não é violável, né? Se ela for violada, ela é que é responsável e ela responde por isso com base no Marco Civil, né? Então, você dá a responsabilidade a quem é de direito, né? A quem é de fato. Então, isso é um avanço. Impedir não vai, porque isso é uma questão de segurança que todos os povos, né, do mundo todo estão trabalhando, mas pelo menos você tem como responsabilizar, isso já limita muito, né? Vai fazer com que no mínimo se tome mais cuidado, né, se empregue políticas de segurança, porque imagina uma ação de um presidente da República sobre uma operadora, né, como é que isso tem um impacto econômico, né, e também comercial grande, né? Então há um cuidado em relação a isso. Não só um governante, mas qualquer pessoa que se sentir ofendida. E também para gerar um pouquinho mais eu acho que também gera um pouquinho mais de segurança, até nós também vivenciamos no Brasil episódios de investigação, né? Escutas clandestinas, etc. Acho que isso dá uma moralizada um pouco nesse assunto também. Então hoje aqueles arapongas que ficam escutando a conversa dos outros, eles podem ser... Sim, eles estão ferindo uma lei, né, que diz que não pode fazer isso, que isso é inviolável, né, de forma explícita. E num caso desse, tanto a operadora pode ser penalizada, vamos dizer, quanto a própria pessoa, se foi identificado que ela fez. Exatamente. Isso até existia no passado, né, mas imagina que as leis, né, criminais, elas são muito antigas, um tempo que as comunicações eram mais simples, né? Então agora isso deixa muito mais claro, né, a responsabilidade em relação a isso. Eu acho que é um ganho muito grande para a sociedade e, do modo geral, vejo que é um avanço. O Marco Civil é positivo, né? Coloca o Brasil numa posição de destaque em relação aos países, sai na frente, né? E dá essa condição, né? Não tem como a gente ter liberdade sem nenhum tipo de regra, né? Precisa ter um mínimo de regras para que a internet também não seja uma terra sem lei, né? Mas sem ferir esse princípio da liberdade, né? De eu fazer o que eu quero, como eu quero. Legal. Bom, e você estava seguindo a sua lista ali, que tinha vários
responsabilidades, e você falou da responsabilidade, né, do provedor, depois você falou da responsabilidade do provedor de aplicativos, e ele traz algum outro direito, alguma outra coisa que impacta efetivamente na vida do cidadão, de quem está usando a internet, além de tudo isso que você já... Os principais são esses mesmo, né? A questão da qualidade do serviço prestado, né? Do sigilo das informações e dessa questão dos dados pessoais. Esses são os maiores ganhos que são trazidos com o Marco Civil. E, além disso, o Marco Civil, eu também não mencionei, mas ele foi evoluído ou amadurecido com consultas públicas, com interação com entidades, com sociedade. Então, ele, de certa forma, reflete também os anseios das entidades que defendem consumidores, né, das entidades que têm buscado fazer com que a internet seja um lugar mais decente, mais seguro, né? Então, embora possa parecer que são coisas simples, mas são avanços significativos, né, especialmente quando se comete um crime usando-se o mundo virtual, né, dentro do território brasileiro. E, sob um ponto de vista mais prático, o que muda para aquela pessoa hoje que quer usar a internet, o que quer acessar a internet como usuário? O que muda para ela? Inicialmente nada. As coisas continuam iguais, né? Ela já deve ter um serviço contratado, tudo vai seguir da mesma forma. A mudança que há, na verdade, assim, imediata é para quem, como eu falei, compartilha a internet, você tem que tomar um cuidado, porque você pode ser responsabilizado por algo que você não fez. Mas se você tiver algum desses seus direitos violados, é muito mais fácil para você conseguir fazê-lo valer hoje, né? Por quê? Porque no método de antes já existia regulamentos da Anatel que falavam sobre qualidade, sobre entrega de banda, etc. Mas o máximo que eles faziam era gerar sobre a operadora uma penalidade administrativa, que podia chegar a uma multa, alguma sanção, né? E, eventualmente, do ponto de vista de consumidor, de PROCON, multas, enfim. Agora não, agora além dessas sanções todas que já existem, você está ferindo um direito de lei, né? Então fica mais rápido para você poder fazer valer os seus direitos. Essa é que é a grande mudança, né? Não existe mais esse contorno todo para você poder levar as coisas do mundo virtual para o real. Esse é que é o ganho maior. O que eu tenho de expectativa, né? Seria a minha previsão como especialista do setor. Nós vamos ter um amadurecimento na prestação de serviço ao longo do tempo, né? Vai ficar mais latente para os operadores o cuidado, né, com as conexões, e eu diria que em especial as móveis, né? As móveis são alvo de muitas reclamações, né? Não só em relação a comunicações de dados, né, mas também de voz, ligações que caem, outras coisas mais. Então fica mais perigoso para elas não melhorarem esse serviço. Então eu prevejo uma melhoria aí gradativa na qualidade de serviço, porque vão começar a haver indenizações, vão começar a haver processos, né? E até talvez coletivos, enfim, em relação a esse tipo de problema. E vejo também um pouco mais de maturidade, né, em relação ao uso da internet, especialmente os hotspots públicos, os lugares onde há compartilhamento, enfim. E para as redes sociais que crescem uma velocidade muito grande, as aplicações de modo geral, vai se ter um cuidado maior, né? Eu acho que isso inibe, né? Talvez à medida que a gente vai divulgando em canais como esse, um usuário comum mal intencionado passa a ter um pouco mais de cautela, né? Porque ele pode ser penalizado agora de uma forma mais dura, né? Então acho que essa é a mudança inicial, mas assim, não haverá nada, na segunda-feira que vem vai estar tudo funcionando igual. Não vai parar nada e não vai ficar mais rápido e nem mais lento, mas eu acho que haverá um tempo de acomodação para que isso comece a ser efetivo. Na sua visão geral, então, houve ganhos com a aprovação do Marco Civil no Brasil? Sem dúvida houveram muitos ganhos, né? Poderíamos ter feito mais, mas dentro do possível, né? E também pelo fato de que havia um período estratégico essa semana, né? Nesses dias aconteceu em São Paulo a NET Mundial, e seria muito estratégico do ponto de vista governamental, especialmente, fazer o lançamento do Marco Civil ou a sanção do Marco Civil lá, né? Então, isso traz uma visão um pouco melhor do Brasil, né? A gente tem convivido com operadores de fora do Brasil, empresas que investem no Brasil de tecnologia, e essas empresas veem com bons olhos isso. O Brasil passa a ser um pouco mais organizado do ponto de vista do investimento estrangeiro em relação às telecomunicações, né?
Então há um ganho sem dúvida nenhuma, é um avanço muito grande, especialmente na questão de direitos. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao Marco Civil, Marcelo, que você acha que é relevante, que você queira compartilhar com o pessoal? Os pontos são esses mesmo, no mais eu acho que é importante a gente saber que essa é uma iniciativa que teve uma origem não governamental, né? Então isso mostra que ainda a gente consegue fazer muita coisa no Brasil se a gente souber manejar os movimentos institucionais, né? Então a minha última palavra seria de que os movimentos institucionais de todos os setores são muito fortes, à medida que eles se organizam, né? Começam a exigir direitos. Então, da mesma forma que foi possível criar o Marco Civil, que nasceu fora do governo, é possível a gente fazer muito mais, né? Então, fica aí a minha dica, né, o meu alerta de que a gente precisa estar envolvido, engajado, sempre que possível, nas entidades, nas associações, né, se envolver nas causas, né. A gente, por exemplo, na discussão do Marco Civil, infelizmente havia poucos representantes do segmento das empresas de tecnologia, né, existiam de operadores, de provedores, mas as empresas de software especialmente não tinham muitas representações, né, e poderia ter saído pior do que ficou, né? Então a gente precisa estar muito atuante em relação a isso, né? Ainda há como fazer muita coisa do ponto de vista institucional no Brasil. Legal. Bom, mas além de ter participado de todo esse processo, né, de atuar de forma não remunerada, né, de forma não remunerada nessas associações, porque isso tudo é trabalho voluntário. O Marcelo também tem uma empresa, né? Sim. Aliás, uma empresa não, tem um grupo de empresas que atua no Brasil inteiro. Você quer também falar um pouco da sua empresa, Marcelo, aproveitando o nosso pessoal? Sem dúvida, não podemos deixar de fazer o merchan, porque é dali que a gente paga as contas, né? Exatamente. Mas nós temos a empresa que nós estamos agora, né, que você está aqui me entrevistando, é a nossa empresa que produz softwares, né, uma empresa especializada em softwares para operador de telecom, né? Nós operamos com essa empresa já há 15 anos que ela vem desenvolvendo softwares para operadores, Routerbox, se puderem depois acessar o site e tiverem interesse em conhecer mais o que fazemos, esse é o nosso negócio, é uma empresa de tecnologia nacional que produz soluções, né, de automação, que a gente procura colocar a nossa inteligência à disposição dos nossos usuários, né, e que tem procurado, né, não se limitar apenas a ser um simples fornecedor de software, mas também se envolver nas questões que vão influenciar, né, e que vão modificar o cenário do mercado como um todo. Mas muito obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado, Marcelo, de novo. Né? O Marcelo é uma pessoa extremamente ocupada, extremamente atarefada, e ele cedeu um pouco do tempo dele para falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto novo e que impacta na vida de todo mundo que usa a internet. Então, só tenho a agradecer novamente você, né? Muito obrigado e vamos avançar. E aí, se alguém tiver algum comentário, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Se tiver alguma dúvida e tal, e algumas dúvidas dessas, de repente eu posso encaminhar para o Marcelo. Estarei à disposição, será um prazer. Então tá já. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.